Ah, tá. Vi aqui. Joia. Aí, beleza. Você tá me ouvindo bem aí? Tudo bem. Maravilha. E aí, tudo jóia? Tudo jóia, tudo tranquilo. E aí, faz tempo? Sorvete aí? O gelato? Faz tempo o quê? Desculpa, eu não entendi. Que você já, já começou a Que eu preparar os faço? gelatos, sabe lá? Bom, eu moro aqui faz 4 anos, né? Então, desde que eu vim para cá, faz 4 anos. Desde que eu vim para cá, eu já fui direto nesse ramo. 4 anos. E você, como que é? Aí? Já ousou a Não, fazer? eu tentei fazer alguns com base em alguns vídeos que você falou, mas eu tenho resistência a alguns tipos de açúcares e glucose, esse tipo de coisa. Ah, Aí eu acho que não dá a consistência. Comprei aquela farinha de guar, né, que você disse, né? ok. E um dos teus vídeos aí, e eu não sei se. E também eu não estou fazendo ele com aquela quantidade que você fala, 30 gramas de tal coisa, daquilo eu faço meio no olho. E aí dá o que dá, né? E eu tenho comprei aquela batedeira da KitchenAid, aquele bowl que tem que levar pro Ah, uma sorveteira freezer, mesmo. Ah, isso. E aí eu tento ali. Realmente só dá para fazer um. Eu tentei colocar um outro logo na sequência, que eu tinha colocado no freezer, o líquido, né? Então, eu vou colocar um pouco do líquido no freezer e vou tentar fazer de novo, né? Realmente não dá certo. aí já Ela perde. descongela, né? Entendi. Pera lá, me dá só um minutinho que eu abri, esqueci de fechar e fica tocando aqui as WhatsApp, Instagram, essas coisas. Beleza, tá bom, vamos falar disso. Marcos, eu só queria primeiro saber umas coisinhas assim, onde que você me viu assim, qual rede social que você me conheceu, só para eu saber também, ter esses dados, onde que você me viu, você me conheceu. Quando eu comprei a batedeira, né? Falei, vou ver alguns vídeos no YouTube para saber como que faz o sorvete realmente, né? E como é que. Entendi. No YouTube. Procurando gelato, tava procurando sorvete, né? Eu acho que tem um pouquinho de distinção, não sei. Pelo menos o que eu experimentava em São Paulo, parecia que tinha pouca coisa, né, para quem é leigo igual eu, mas dava para perceber que era um pouco diferente, que tinha o gelato da Parmalat e o sorvete é normal, né? Ah, E aí eu comecei a ver, eu tenho um primo que fez a vida com sorveteria, né? ah. Aí em São Paulo mesmo? Você mora em Não, São Paulo? no Mato Grosso do Sul, esse primo meu fez sorvete, fez a vida lá, Ah, ok. né? E aqui no Brasil é feito com liga neutra, né? Eles não usam a farinha de guar. É, aqui Eu estava também. vendo, e aí eu estava vendo como que era feito, né? E eu falei, vou ver um pouco diferente, né? Com algo mais saudável, né? Entendi. Você, você mora em São Paulo mesmo? Na Não, capital? Brasília. Ah, em Brasília. Isso. Pô, que joia. Esse negócio da liga neutra, aqui também se usa bastante. A liga neutra nada mais é do que uma mistura desses ingredientes. Ao invés de colocar separado, a liga neutra ela já é uma mistura desses ingredientes, né? Que são espessantes, estabilizantes. Então, tipo, não tem problema ó, escolher entre um ou outro para fazer em casa. É totalmente diferente do que fazer numa gelateria mesmo, né? Que tem que. São diversos locais. Então, por exemplo, quando, quando faz, ele vai primeiro para uma geladeira ali para ficar em. Que a gente chama de maturação, algumas horas até todos os ingredientes distribuírem os aromas.
Isso é em uma temperatura. Aí depois desse local vai para a vitrine de venda, é uma outra temperatura. Então, numa gelateria é necessário que seja tudo bem reguladinho, né? Essa questão de liga neutra, desses espessantes, a gente chama de espessante, essa goma de guar, goma de tara, a gente chama de espessante, porque eles são espessantes, né? Eles nada mais absorvem a água e faz com que ela fique gelatinosa. E aí, a liga neutra, ela tem, ao invés da gente fazer na receita lá, eu coloco um pouco de guar, um pouco de tara, a liga neutra pega tudo isso e também outros espessantes. Mas enfim, não tem problema e não tem muita diferença. É só saber quando tem, se você, por exemplo, comprar uma liga neutra, é só importante saber o que que tem nela. A gente vê nos ingredientes, geralmente vem até um pouquinho de açúcar também, mas pode vir gordura entre esses ingredientes que estão ali. Pode ter gordura, pode ser só os espessantes. Não teria problema usar entre um ou outro, é só importante que esteja dentro do balanceamento. Porque se colocar pouco, pode não dar resultado que a gente quer, que é absorver a água e fazer com que o gelato não fique tão, sabe, sorvete de fruta que você coloca na boca, aquele gelado, aquela coisa da dor de cabeça. Isso é quando tem muita água solta na mistura e ela vira pedra de gelo. Então, quando você coloca essa liga neutra ou essa farinha de guar, essa água que está solta, a farinha absorve um pouco e faz com que ela tenha mais maciez e não fica aquela sensação de gelato. A, digamos que a explicação simples assim seria isso. E, bom, mas vamos lá, vamos tentar ver. Se a gente não conseguir hoje também, a gente pode marcar um outro dia para ver mais coisas, tá? Se você, sei lá, por causa de tempo, assim, vamos tentar ver os problemas aí que você enfrentou no. Qual a receita que você tentou fazer quando você comprou a sorveteira? Eu tentei fazer inicialmente aquela tua que você fala que é a base de quase todos, né? Um gelato lá que Fior di é latte, ah, que é gelato, fior de aquele leite. lá, eu acho que eu coloquei muito alfarroba, ficou quase com gosto de chocolate. Então, eu acho que Ah, o tá. erro o principal foi ali, entendeu? E aí depois também na hora de guardar no freezer, eu não guardei como você falou que tinha que colocar, né? Eu acho que o meu freezer também é muito forte, mas eu não coloquei o plástico, né? E depois tampei, deixei só o plástico, e aí congelou tudo, e aí não ficou legal, sabe? Mas aqui eu não fui experimentar na hora, assim, não fui ver na hora. Mas eu queria ver contigo o seguinte: o que é que deixa o sorvete cremoso? Aquela cremosidade, é gordura? O que é aquilo? É gordura. O que deixa o gelato, o sorvete cremoso, é gordura. É a gordura que faz isso. Tanto é que se você experimentar, por exemplo, um gelato de creme, né, como esse que você tentou fazer, e um de fruta, porque geralmente o de fruta a gente não faz com leite, a gente faz à base de água. Então, se você experimentar um que é feito à base de leite, que tem leite, gordura, né, o creme de leite, e o de fruta, que é só água, é a base de água, sem gordura, você percebe a cremosidade. Fica muito, né, fica mais gostoso, mais macio, mais cremoso. É a gordura que dá esse ponto. Agora eu queria só O, pegar uma coisinha aí, que é um grande problema. E esses vídeos até muitos vídeos meus eu tirei do YouTube por causa dessa alfarroba. Porque o que acontece? No Brasil, por incrível que pareça, existe uma diferença, assim, ó. Isso não só no Brasil, em qualquer lugar. Então, por exemplo, a alfarroba. A alfarroba, ela é uma planta. Essa planta tem a semente dela, é a semente da alfarroba. Se você comprar a farinha da alfarroba, que é a planta, ela vai ser uma farinha marrom. Ou seja, a planta te dá uma farinha marrom.
a semente dessa planta te dá uma farinha branca. Então é farinha da semente da alfarroba. Esse é um problema e eu percebi que assim, muita gente fazia confusão e comprava errada. Então eu tô limpando aos poucos ali os vídeos, porque no Brasil tem essa confusão e acha mais essa farinha da planta, que é a marrom, farinha de alfarroba, e a farinha da semente da alfarroba não acha em lugar nenhum. Então, quer dizer, causa uma confusão. Aqui na Itália é fácil achar a farinha da semente, mas eu só consegui, com o tempo só que eu vi isso, que para vocês no Brasil seria difícil e muita gente errou a receita por causa desse problema. Eu acho que foi o meu problema, porque o meu realmente ficou escuro. Fica escuro e essa farinha da alfarroba, que é essa escura, na verdade ela é utilizada até para substituir o cacau, que foi o que você falou. Parece que eu fiz um de chocolate. Ela, em alguns casos, ela até substitui o cacau, mas só serve para isso. Não dá para servir como espessante, que seria a função da farinha da semente da alfarroba. Então, essa eu já diria para você. Esse é um ingrediente que, putz, você não vai ter muita utilidade para gelato. Você pode até arriscar, por exemplo, num gelato de chocolate, sei lá, diminuir um pouquinho a quantidade de cacau e colocar ela, mas para substituir a farinha da semente de alfarroba, ela vai atrapalhar o negócio aí. Então eu estou tirando e estou colocando só a farinha de semente de guar e a farinha de semente de tara. São duas que complementam essa de alfarroba, entendeu? Bom, eu estou falando aqui, para mim é simples falar. Às vezes para você não, você qualquer coisa você me corta e que eu sei lá, tento explicar mais claramente, se não está muito claro. Não, tá claro, é que eu tinha procurado essa farinha de tara, mas eu tô vendo aqui na internet aqui que sim, acha no Brasil, sim. Acha, se você quiser depois até compartilho com você uns links que para o pessoal do meu curso eu dou os links para eles, sabe, da onde comprar. Essa de alfarroba não, porque essa realmente eu não acho em lugar nenhum. Mas a de tara, a de guar, esses açúcares que você falou, né, dextrose, glucose, todos esses, desculpa, todos esses têm fornecedor aí no Brasil. Então eu estou trocando os vídeos das receitas, eu estou trocando. Porque, poxa, muita gente, eu não imaginei que muita gente ia se confundir. É uma coisa tão simples, mas complicada a mesma coisa, né? Porque você fala, pô, não, farinha de alfarroba, farinha de semente de alfarroba. Parece a mesma coisa, mas ela é totalmente diferente. Outra coisa, eu vi um vídeo teu você falando que não lembro se era cremosidade mas que fazia diferença, por exemplo, tinha que usar aquela quantidade certa de dextrose, glucose da receita lá. Eu sou mais natureba, gosto mais de ou xilitol ou eritritol, alguma Ok. coisa assim, mas assim, isso vai dar diferença também? Sabe me dizer alguma coisa assim? Digamos que são dois tipos diferentes. Porque o que acontece? Quando a gente fala desses ingredientes que você falou, xilitol, é justamente para eliminar o açúcar. Só que ao mesmo tempo para continuar dando estrutura. O gelato, a função não só dos açúcares, né? Dois, três tipos de açúcar na receita, é óbvio que tem uma função de adoçar, né? Uma função docificante, mas mais importante que adoçar é dar estrutura. O açúcar dá estrutura no gelato. Então, se você falar, poxa, não, eu não quero açúcar, tem que partir para essa linha que você falou. Elimina açúcar e aí tem que colocar, porque senão o gelato não tem estrutura, entendeu? Eu nessa parte eu nem tenho tanta afinidade porque nas gelaterias aqui não é uma coisa muito comum.
justamente, justamente porque assim é um outro equilíbrio que tem que ser feito, né? Eu nem tenho esses ingredientes em casa, eu nem compro. Não daria para falar assim, não, substitui essa quantidade por essa. Teria que realmente fazer um balanceamento e incrementar esses ingredientes substituindo os açúcares. Esses açúcares têm aquela coisa, né, a sacarose, a dextrose, glucose, né? Por que que a gente coloca três tipos de açúcares? O primeiro, a sacarose, o que que ela acontece? Ela adoça bastante. Esses outros, glucose e dextrose, o poder adoçante delas é mais baixo do que esse da sacarose. Então, vamos supor, eu coloco 100 gramas de sacarose e 100 gramas de glucose, esse 100 gramas de sacarose, ele vai ser mais doce do que 100 gramas de glucose. Dextrose, mesma coisa. A sacarose, ela é mais doce do que a dextrose. Só que o que que muda o jogo aí? Porque essas duas, né, dextrose e glucose, tem uma parte no gelato que a gente chama de poder anticongelante, que é quando vai no freezer para não congelar e virar uma pedra. Esses dois, o poder delas, o poder anticongelante deles é mais alto do que a sacarose. Então, assim, para dar uma resumida, de doce, essa sacarose é a mais doce, mas o poder anticongelante dela não é tão alto. Esses outros dois açúcares, dextrose e glucose, eles são menos doces, mas têm um poder anticongelante mais alto. Ou seja, então a gente consegue jogar para ele congelar a -13, a -14. Se ficasse só na sacarose, para eu chegar a isso, a -13, -14, o gelato ia ficar muito doce, porque ia ter que colocar muito açúcar até atingir o ponto de congelamento. Então existe esse encaixe entre os açúcares para dar estrutura. É meio Ah, é, complicadinho falando assim, principalmente porque. não, eu entendi porque que porque você tem que colocar para ele realmente não. Mais ou menos, você vai naquela sorveteria ruim, que aqui no Brasil aqui tem muito, você chega É, lá, o sorvete está uma pedra de gelo, o cara não faz não tem nem a vergonha de rebater o sorvete no outro dia, que poderia fazer isso para dar uma mascarada, né? Nem isso o cara faz. Então aí já dá para perceber também que não era só o rebater, era outros açúcares que ele deveria ter colocado também, né? Como é, você falou aí, a glucose, né? A dextrose. é, Essa a diferença. Então, se a gente quer um bom, a gente vai ter que partir para esse lado, né? Somente caseiro, né? Porque a gente faz. Se você não aproveita na hora, quando você vai pegar lá, tá um pedaço de gelo lá. é. Mas te digo uma coisa, essa questão de bater, por exemplo, se você, vamos supor que existe uma modalidade, né, de fazer em casa, que eu acho que não seria, eu não indicaria para você que você tenha a sorveteira. Mas vamos supor que você não tivesse a sorveteira. Se você colocou ali, preparou a mistura, colocou no congelador. Aí, antes de comer, você bate, você tritura no mixer, tudo bem, você triturou. Agora, depois do gelato pronto, vamos supor no seu caso, você fez o gelato, tem a sorveteira, bateu legal, sei lá, comeu aí, você serviu sua família, colocou o restante no congelador. Se no outro dia você bater, aí você estraga, você detona o gelato. Aí, porque toda a estrutura que ele teve ali no congelador de um dia para o outro, aquele negócio que eu falei, a maturação, é, os ingredientes entrando, exercendo a função deles, aí você mata, você joga por tudo por água abaixo. Fora o derretimento, com o derretimento perde ar,
então perde maciez também, ele vai ficar mais denso. Então, por isso, assim, uma gelateria, ela nem poderia rebater no dia seguinte. Provavelmente pioraria pioraria a situação do gelato. Eu acho que o principal defeito ali é a questão de colocar muita água na receita, né, em excesso, e essa água vira gelo. Aí você coloca na boca, pô, né, o gelo pá, chega a queimar a boca de tanto gelo que tá, de tanta pedrinha de Eu não, gelo, né? eu não sei qual que era, assim, meus primos que falavam, né, que eles pegavam, não vendiam o que estava exposto lá no dia, né? E foram dois, um passou para o outro, né? Fizeram vida com sorveteria. E que quando não vendia num dia, no outro dia eles rebatiam. Por Ah, isso que é? agora qual que é o segredo, eu não sei o que eles fazem, né? Se realmente era isso ou não, né? Não, Ah, eu falo a verdade, eu nunca entrei em uma sorveteria mesmo, né, brasileira. Nunca entrei, digo, se não como consumidor quando eu morava no Brasil. Então eu não sei se tem alguma diferença na preparação para o gelato. Isso eu não poderia nem opinar que eu estaria sendo injusto com eles. Eu sei que em gelateria isso não se faz. Porque se você rebate um gelato pronto, é, é um assassinato do gelato. Toda a estrutura que você teve que fazer, você joga por água abaixo, entendeu? Agora o sorvete, eu não sei, talvez seja uma artimanha porque ficou ali, congelou, criou aqueles cristais de gelo em cima, aí bate justamente para derreter e parecer mais cremoso para o consumidor. Acredito, hein? Eu não estou afirmando isso não, porque eu não tenho certeza. não tem uma. Até um dia, se algum dia você estiver no Brasil e quiser visitar, for para o Mato Grosso do Sul, tem uma em Campo Grande lá que chama Sésamo. Para mim, está entre a primeira e a segunda melhor do Brasil. Muito boa essa Sésamo. Não sei o que eles fazem, mas o sorvete deles é muito cremoso, muito cremoso. Sério, Sésamo, Mato Pode Grosso do pegar qualquer Sul. sabor lá que vai ser bom. Não tem. Estou É, marcando Mato Grosso do aqui. Sul, Campo Grande. Campo Grande. Qual que é o teu preferido de sabor? Mas eu falava, vamos falar com doce em geral. É meu preferido também, né? Os de leite, né? Não tanto de fruta. Não sou muito fã da sorvete de fruta, não. Mas os de leite. Ah, preferidos de leite. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu vi também nos teus vídeos lá, dessa questão do ar. Como eu tenho a batedeira, eu não, obviamente, não tem nem como voltar ela, mas ali essa batedeira, ela já faz todo esse trabalho de retirada do ar, de juntar Retirada? a massa, tudo. Isso. Retirada, na verdade, não. Na verdade, é o contrário. Ela incorpora, né? Ela engloba ar. É claro que uma sorveteira caseira, ela não tem muito poder, não tem tanto poder para fazer esse englobamento de ar. Mas a mistura, sabe quando, não sei se você costuma fazer, mas sabe quando a gente faz chantilly, que bate o creme de leite, ou mesmo para fazer bolo, né? Acho que antigamente usavam a clara de ovo, e aí você vai batendo, vai crescendo. O gelato, a mistura do gelato tem um pouco disso também. Ele não absorve, né? Ele não engloba tanto ar que nem a clara de ovo, que nem o creme de leite, mas engloba. Um pouco engloba sim e ajuda. O ar ajuda da maciez. Porque conforme criam as bolinhas de ar ali, imagina que dentro de uma bolha de ar tem um pouquinho de líquido, de leite, de água, enfim, de algum ingrediente dentro dela. E quando você está consumindo, que ele começa a derreter e explode essa bolha de ar, todo aquele líquido, né, que não vai estar congelado, porque ele está protegido pela bolha de ar, ele vem na boca, vem no palato. E aí que você sente a maciez, você sente o gosto.
Então é importante ter ar, né? Isso a sorveteira faz, é claro. Não dá para a gente comparar uma, uma máquina profissional de gelateria e uma caseira. Mas sim, para fazer em casa, o que a caseira faz, o que a sorveteira caseira faz é o suficiente e dá para fazer também. Ela pega, ela engloba ar e faz parte. O ar é importante também. Então, acho que tentar o próximo para ver como é que vai ser, mas eu vou adotar essa estratégia, então, que eu não utilizei da outra vez também, e agora já entendendo mais que é o creme de leite, né, a glucose e a dextrose, né? Isso. Você chegou a fazer, você falou que colocou a de alfarroba, né? Nesse caso, você adiciona só a de guar. Então não adiciona essa de alfarroba marrom, não, que não vai servir, mas a de guar vai servir. Tá? Você colocando a quantidade ali vai para 1 quilo aí, 3 gramas, 2, 3 gramas, é mais do que o suficiente de guar. Tá, se passa um pouco mais, assim, tem algum problema, assim, ou, por exemplo, ele fica mais, vamos supor, eu coloquei três, vamos supor que eu dobrei, coloquei seis de guar. O que aconteceria no sorvete? A a tendência aí ela começa a alterar, né? Além de ser o excesso, ele pode dar até retrogosto, mudar o gosto do gelato e não vai ter água livre o suficiente para usar esse ingrediente. Então ele vai ficar perdido na receita, entendeu? Em Coisa que eu vi excesso. nos seus vídeos, eu queria saber qual a importância disso, que eu fiquei curioso. Eu acho que eu não entendi bem. Bom, primeiro, qual a necessidade de dissolver, por exemplo, a farinha, essas coisas na água quente, né? Ou por que não bater no liquidificador, por exemplo, e Aham. depois resfriar para depois ir para a batedeira. Ah, ok. Que a ideia já era cortar o caminho já, entendeu? Sim, é que assim, ó, o que acontece? Esses espessantes, eles não adiguar, tá? Adiguar vamos chamar de uma exceção. Então, adiguar é uma exceção. Agora, a maioria desses espessantes, estabilizantes, essas farinhas que a gente coloca, que por sinal são todas naturais, tá? Não é nada industrializado, é tudo natural, ou feito de vegetais, ou feito de algas. O que que acontece? Elas precisam atingir uma certa temperatura para que elas consigam, para que elas consigam atingir a eficácia máxima delas, entendeu? A Diguar é uma exceção. A Diguar a frio mesmo, ela consegue trabalhar o 100% dela, ela consegue dar o 100% dela. Agora, se você pega alguma outra, por exemplo, a, a, a farinha da semente da alfarroba, lembra aquela história da semente da alfarroba? Ela precisa atingir pelo menos 83, 85 graus para ela atingir o 100% da função dela. Se a gente utilizar ela só a frio, ela vai trabalhar entre mais ou menos 70%. Se a gente esquentar, né? Se a gente levar ela numa temperatura a 85 graus, ela vai, ela vai funcionar, vamos chamar assim, 100% do poder dela, entendeu? Então precisa esquentar e depois esfriar. Assim faz com que esses ingredientes que a gente usufrua deles o máximo possível. Agora aí é vamos chamar assim de a gente une o útil ao agradável. A gente faz o processo de pasteurização, que é leite, creme de leite, né, para acabar com bactéria, essas coisas, que tem também que levar a 83 graus. Então a gente deixa a 85, assim já faz a pasteurização e ao mesmo tempo ativa tudo que precisa ser ativado desses espessantes. Ficou claro ou não? Porque eu sei que eu falo um pouco, para mim é muito simples falar, mas às vezes pode ficar confuso.
existe alguma vantagem em colocar, igual você coloca lá o gelo logo após, ou não faz muita diferença se eu deixar na bancada, por exemplo, esfriando, depois levar para a geladeira? O problema aí é a questão da segurança alimentar, porque Ah, quando você deixa o leite, esses alimentos que precisam estar em uma temperatura refrigerada, né? Em uma temperatura de 4 graus, quando você deixa ele entre mais ou menos ali 50 graus e 20, essa é uma temperatura de alto risco de contaminação. Por isso, a gente esfria o mais rápido possível é para passar essa temperatura de risco o mais rápido possível e atingir os 4 graus, porque aí você põe na geladeira e aí a contaminação ela é, ela é bem menor, o risco é mínimo, entendeu? A vantagem é essa, é a questão da não contaminação, e é importante. eu entendi. Assim, vendo aqui agora parece que é fácil, né? Mas quando que chega na hora do vamos ver é mais complicado, né? Mas Mas, eu acho que no final das contas é mais ou menos o seguinte: perde-se muito tempo, né, para fazer o que parecendo que é rápido, né? Você vai, faz, não é rápido. Você quer fazer um sorvete, você já começa um dia antes colocando no freezer. Aí exato. depois você tem que, né, fazer o gelo já para deixar pronto para colocar lá. Aí depois fazer esfriar, coloca, espera esfriar na geladeira, né? Coloca no gelo, espera esfriar, bate, depois volta pro freezer, né? Fica 2 horas, né? E aí acaba acaba É, sendo meio decoradinho, né? Não é aquela coisa, porque assim, quando eu comprei, eu imaginava o seguinte: eu coloco aqui na máquina, né, e pego pronto. E não é bem assim, né? é, Nessa da Kitchenaire, né? E no modelo aí, fazendo do modelo do gelato italiano, né? porque assim, na verdade, vamos dizer que quanto mais esses detalhes forem levados à risca, mais perto vamos, mais perto da maravilha do gelato você vai chegar, né? Quanto mais você pula essas etapas, a tendência é ir ficando a qualidade vai ficando pelo caminho. Essa parte de, essa parte de fazer a receita, da pasteurização. Se a gente for falar assim, pô, o gelato gostoso, que você vai ali na gelateria e experimenta, eles fizeram todos esses passos, esse passo a passo, eles não pularam nada, entendeu? Então, para atingir essa, essa qualidade, poxa, aí não tem como parar, não tem como parar, pular isso não, senão complica. Agora, por exemplo, se você fizer um, um gelato de fruta, né? Que a gente chama de sorbet, de sorbeto, aqui na Itália. Aí você não precisa fazer nada disso. Não precisa esquentar, entendeu? Se você não vai usar esses espessantes, se você vai usar só a de guar, a farinha de guar. É só colocar a fruta, a água, os açúcares, a farinha de guar e aí sim, misturar ali no mixer e colocar na sorveteira. Aí é mais fácil. Agora, quando é de creme, por causa da segurança, a pasteurização tem que ser feita. Até gelateria não é por escolha, é obrigação. Eles são obrigados, não pode vender sem pasteurizar, entendeu? Mas eu acho que as minhas principais dúvidas era isso. Não sei se você queira falar alguma das dúvidas principais dos alunos aí, essas coisas assim. Bom, a maioria bate mais ou menos com essas que você tinha. Eu acho que a última observação que eu faria aí, porque no começo você falou mais ou menos que o que você tentou, você fez meio decidindo por olho a quantidade é uma coisa importante também, né? Porque se você não usa a balança e coloca um pouco mais de um ingrediente, o outro um pouco menos, um outro um pouco mais, o resultado vai ser totalmente diferente. Você não vai conseguir
poxa, vai ter diferença aí, você não vai saber qual, aonde foi o erro, né? Porque foram tantos errinhos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que você fala, meu, o que que eu fiz e onde eu posso melhorar? Tá muito doce. Pô, mas se eu tirar mais açúcar, será que eu coloquei a quantidade certa? Ou será que eu coloquei menos? Não dá para você ir procurando a perfeição se você tem muita coisa que você não levou ali a ferro e fogo, né? Na balança mesmo, cada grama, cada peso certinho. Então eu diria para você pesar cada ingrediente, que aí provavelmente fica mais fácil de identificar um possível problema, se o gelato não ficar gostoso. Mas eu acho que é isso, então, pesar os ingredientes e tentar fazer novamente, né? Seguindo os passos certinhos, né? O que eu não tinha colocado era a questão da glucose e dextrose, mas aí sabendo agora que ela interfere no grau de congelamento, aí já tem que passar a utilizar também, né? É, faz parte, não tem jeito. Como tem o balanceamento, qualquer ingrediente que você não coloque e não, assim, você pode até não colocar, mas tem que substituir por um outro. Qualquer um que fique faltando e você não substitua, vai implicar em alguma coisa, vai implicar no resultado. Isso não tem jeito. Bom, eu vou. Se você. No YouTube é meio difícil, não dá para trocar mensagem, mas se você tiver alguma dúvida, quiser alguma receita, aí você me fala, eu te passo, viu? E se você precisar de alguma outra vez a gente marcar, a gente se fala de novo, viu? Se você quiser. Beleza. Né? Eu agradeço aí, mas eu vou tentando, eu sou bem cabeça dura, né? Eu vou tentando, só se sobrar agora alguma dúvida, né? E entender também, né, a importância, acho que o interessante é entender a importância de cada ingrediente na receita, né? Exatamente. É aí Porque que se você tá. não sabe, você pula etapa, muda, coloca outro, né? Exato. Exatamente. É que nem, pô, numa cadeira de 4 pés, você tira um pé, mas sem saber a função dele ali, a cadeira vai. Ela pode não cair, mas ela vai ficar balançando. É isso que você falou mesmo. Sabendo a função de cada ingrediente, aí você acaba tendo certeza do que fazer, o que pode e o que não pode. Realmente. Mas vai então, meu amigo. Beleza, poxa, obrigado aí. E eu digo de novo, se você precisar de alguma coisa, manda uma mensagem. No YouTube não dá, né? Mas tem, ou pelo WhatsApp mesmo, ou no Instagram. E a gente vai ajustando as coisas do gelato aí. Vai ficar bom, tem que ficar Vai, perfeito, tem que ficar bom. mas vai. Obrigadão. Falou, um abração aí, boa Um noite, abraço. viu? Boa noite. Tchau, tchau.